Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Laimons, eu sou um profissional de recursos humanos com mais de 20 anos de experiência nos mais diversos setores da indústria metalúrgica, indústria de alimentação, segmentos de varejo, engenharia, contact center, enfim. Em toda a minha experiência acumulada, eu adquiri uma percepção sobre currículos e hoje eu quero falar com você. Tendo em vista a epidemia que nós estamos enfrentando, você de repente está aí desempregado, tentando buscar o seu primeiro emprego ou buscando recolocação, eu quero oferecer para você algumas dicas para você preparar o seu currículo, inclusive falando com outros profissionais de recursos humanos, recrutadores. Nós sempre percebemos coisas em comum nos currículos, erros comuns que talvez você tenha no seu currículo, você que talvez esteja preparando o primeiro currículo, ou com você que já tem um currículo preparado e de repente queira melhorar o seu currículo. Pode ser que em muitas ocasiões você não seja chamado ou chamada para aquela entrevista tão esperada, justamente por alguns erros que você tenha no seu currículo. Dentro dessas dicas que eu vou dar, eu espero te ajudar a conseguir o seu emprego já. Então pegue aí o seu papel, pegue a sua caneta e vá anotando para depois você passar isso para a prática, elaborando o seu currículo. Pode ser que você tenha esses erros, seja na elaboração do seu currículo ou até currículo de algum amigo, no preparo. O seu currículo chega até as mãos do recrutador, mas ele é descartado. Muitas vezes ele não passa no primeiro filtro e você hoje vai entender um pouco o porquê e como solucionar isso, como passar dessa fase, desses filtros que os recrutadores fazem. Começando do cabeçalho, não precisa estar escrito lá currículo vitae ou currículo, não precisa. Começa o currículo com o seu nome, endereço, o seu estado civil, solteiro, casado, divorciado, coloca a sua idade. Algumas pessoas falam, coloca a data de nascimento, porque aí você não precisa ficar atualizando o seu currículo. Eu penso que é melhor você colocar a sua idade, a minha opinião. Eu gosto mais de ver a idade, porque às vezes eu pego um currículo que tem a data de nascimento e às vezes eu preciso fazer contas com a idade dessa pessoa. E às vezes para a vaga é importante a necessidade de uma pessoa com a idade de 20 a 25 anos e você coloca lá a data de nascimento e é tanto trabalho para o recrutador que às vezes ele não está trabalhando várias vagas e para aquela vaga ele não está na cabeça dele que, bom, pessoas para essa vaga nasceram entre 80 e 85, entre 2000 e 2005. Outra questão importante, vocês não fazem ideia de quantos currículos eu recebo, que às vezes a gente vê o e-mail e começa a rir. Rir porque a pessoa, pode ser que o e-mail que você tenha registrado, lá o seu Gmail, Hotmail, seja o e-mail que for, você fez ele lá atrás, quando você era novinho, você tinha um apelido, e você colocou o apelido no seu currículo. Por exemplo, Laimons Magrão, eu era muito magro, eu era cabeludo, Laimons Cabelo. Isso não é bacana para um currículo. Nós estamos falando de emprego, de coisa séria. Você precisa de ter um e-mail com uma cara mais profissional. Então, se você tem uma conta de e-mail com apelido, seu nome no diminutivo, Carolzinha, Mariazinha, Laimonzinho, não é legal. Então tenta seu nome e sobrenome. Mas já existe, meu nome é muito comum. Crie alguma coisa, mas que tenha uma característica mais profissional e passe a utilizar ele nos seus currículos. É claro, você vai ter que acessar esse e-mail sempre, porque pode ser ali que o recrutador vai te contatar. Talvez pelo celular, talvez por e-mail. Falamos aqui do cabeçalho do seu currículo. Eu quero me ater, antes de prosseguir, a letra. Qual tipo de letra você vai fazer ali seu currículo no Word ou em outra ferramenta, mas cuidado, tem aquelas letras, por exemplo, Comic Sans. Não utilize esse tipo de letra, porque fica um currículo muito alegre, mas não é a ideia do currículo não é ele ser alegre, é ele ter as informações corretas. Então, dicas que eu dou, use Arial, Tahoma, Verdana, letras mais comuns de utilização no dia a dia profissional. Letras pretas, tá? Na cor preta, Arial
preta, fonte tamanho 12, por exemplo, tamanho 10, tamanho 12, as margens certinho. Você pode colocar o seu nome em negrito, que a primeira coisa que aparece no seu currículo é o seu nome, o seu telefone em negrito, alguma coisa assim, mas eu diria que só o seu nome está ótimo. Outra questão muito importante para nós falarmos tudo o mais, porque se você não se ater a isso, tudo o mais pode ir por água abaixo. Erros de português. Erros de português, você coloca uma palavra, não coloca vírgula, e a falta da vírgula pode dizer uma coisa totalmente diferente daquilo que você estava escrevendo naquela frase. Você está descrevendo as atividades que você exercia e de repente ali, por falta de uma vírgula, de uma pontuação, de uma acentuação, seu currículo pode ser descartado. Ou mesmo, ainda que tenha todas as atividades, toda a experiência necessária, seu currículo pode ser descartado porque você tem esses erros de português e para aquela atividade você vai escrever bastante, vai escrever memorandos, vai escrever e-mails, vai redigir cartas e os seus erros de português já está matando o seu currículo. Escreva certinho, a palavra que vem com vírgula, por exemplo, mas, vírgula, o vírgula vem encostado no S, tá? E depois da vírgula vem um espaço. Eu recebo muitos currículos, mas, vírgula, grudado no S, a próxima palavra já começa também grudada na vírgula, não tem espaço. Isso dificulta, inclusive, quando o recrutador vai fazer uma busca por palavras-chave. Imagina que lá no site de empregos, onde você cadastrou o seu currículo, o recrutador recebeu 300 currículos, ele vai buscar por palavras-chave. Às vezes, por conta dessa vírgula e a palavra juntada, o mecanismo de procura, de busca de palavra-chave, não vai encontrar aquela palavra, justamente aquela palavra que condiz a tua experiência com o requisito que a vaga quer, que a empresa deseja para aquela vaga exclusivamente. Então, muito cuidado com erros de português. Bom, prosseguindo, falamos do cabeçalho e nós vamos agora para algo muito importante, o objetivo. Você colocou o seu cabeçalho, logo abaixo vem objetivo. Qual é o objetivo que você busca com o seu currículo? Por exemplo, se fosse o meu currículo, eu poderia colocar objetivo, recursos humanos. Ou poderia colocar o cargo que eu almejo, um assistente de recursos humanos, auxiliar de recursos humanos, analista de recursos humanos, um consultor de recursos humanos, um recrutador, um analista de treinamento, vagas ligadas à área da qual eu tenho expertise. Mas se eu colocar ali objetivo recursos humanos, tá ótimo. Muitas vezes eu recebo currículos que chegam lá para mim com área de interesse, e as pessoas colocam várias áreas de interesse. O objetivo à disposição da empresa. Isso denota que você não tem foco específico. Eu estou à disposição da empresa para aquilo que a empresa quiser de mim. Eu até entendo que a pessoa, principalmente quando está buscando o primeiro emprego, ou que já está fora do mercado há muito tempo, ela está desesperada. O que a empresa oferecer, ela vai agarrar com unhas e dentes mesmo. Imagino isso. Eu entendo isso, mas isso demonstra também que você não pesquisou sobre a empresa a qual você está se candidatando. Porque quando você vai se candidatar a uma vaga, você preenche o seu currículo para aquela vaga específica. Então, a ideia, tenha isso em mente. Você não vai ter apenas um currículo. Pode ser que você tenha apenas um, e você tem apenas um objetivo. Mas se você, por exemplo, você já tem experiências em vendas, mas também tem experiência em administração, como auxiliar de escritório, por exemplo, você pode ter dois currículos diferentes. Quando você vai se candidatar à área de vendas, você usa aquele currículo que está objetivo, vendas, marketing, a área comercial. Quando você vai se candidatar para uma vaga de auxiliar de escritório, você usa o outro currículo que tem como objetivo auxiliar de escritório, a área administrativa, não vai além disso. Se você usar o mesmo currículo escrito lá, área administrativa ou comercial, já está demonstrando, embora isso seja verdade, você tem experiência em ambas as áreas, você está fora de foco daquilo que a empresa realmente deseja. Então o seu currículo pode ser descartado por conta disso. Então, objetivo, apenas em poucas palavras, você coloca a área que você quer trabalhar. Então você entra lá no site de uma empresa, ou você sai buscando lá
por vagas diversas. De repente você encontrou uma vaga de analista de recursos humanos. Você prepara o seu currículo, coloca lá analista de recursos humanos e envia. Você vai enviar o currículo para uma área de vendas. Você prepara o seu currículo e deixa salvo lá no seu computador, seu currículo da área comercial, da área de vendas, da área de marketing e envia. Ah, mas eu tenho meu currículo cadastrado em sites de emprego que só permite cadastrar um currículo. Na verdade, você vai perceber, por exemplo, na Cato, você pode ter o seu currículo por escrito, mas tem a opção de você enviar o currículo anexo. E aí você vai escolher qual a versão do seu currículo você quer. Para essa vaga, eu quero minha versão do currículo comercial. Você anexa o currículo comercial e envia. Para essa vaga, eu quero meu currículo para a versão administrativa. Você anexa o currículo da área administrativa e envia. Depois de objetivo, formação acadêmica ou escolaridade. Você coloca títulozinho ali, formação acadêmica, e você vai colocar o seu curso de formação superior. Ainda que você esteja cursando ou já tenha cursado. Formação acadêmica você vai usar apenas se você já tiver curso de formação superior, senão você coloca a escolaridade, se você tem ensino médio ou ensino fundamental. Se você tem a formação superior, não precisa colocar em qual escola você se formou no ensino médio, ensino fundamental, coloque apenas a universidade que você cursou o ensino superior, qual curso e ano de formação. Ou se você está cursando, previsão de conclusão, e coloca lá ano de conclusão, ou mês e ano de conclusão, dezembro de 2020 eu me formo. E escolaridade, se você não tem formação superior, você coloca escola tal, ensino médio, conclusão prevista, dezembro de 2020, por exemplo. Isso feito, você vai colocar idiomas. Idiomas é muito importante. Se você não tem idiomas, ou tem básico de idiomas, eu penso que é melhor não colocar. Na dúvida, não coloque idioma se você só tem o básico. E não minta no seu currículo. Muitas vezes a pessoa mente falando, ah, não, eu tenho inglês fluente, tenho inglês avançado, espanhol, e a pessoa não sabe nada. Porque se você colocar isso, vai ser cobrado de você isso na sua vaga, na sua futura contratação, ou mesmo na entrevista, vão fazer perguntas em inglês, talvez a entrevista inteira seja em inglês. Então coloque ali a partir do intermediário, se você tiver um intermediário. E já fica aqui a minha dica também. Há muitos cursos online, aplicativos em que você pode estudar idiomas. Se você não tem nada hoje, poxa, gostaria de incluir no meu currículo idiomas, mas hoje eu não tenho. Comece a estudar, você consegue encontrar cursos, aplicativos que você começa a estudar e leituras, ouvir músicas, assistir filmes. É disso que eu estava falando em relação a ter os insights e comentando dentro de cada dica. Então aqui eu já estou dando dicas também de você buscar estudar para você poder incluir mais essa informação no seu currículo. Se você não tem idiomas, não inclua. Próximo item, resumo das qualificações. Isso você vai pôr se as suas qualificações são relacionadas às experiências que você já teve. Se você está buscando um primeiro emprego, você não coloca resumo das qualificações. O que é o resumo das qualificações? É como se fosse uma cartinha de apresentação. Você coloca ali, bem resumidamente, um parágrafo falando das suas experiências. Por exemplo, eu poderia colocar, sou um profissional de recursos humanos com mais de 20 anos de experiência, trabalhei exercendo de forma generalista nos ramos de varejo, de indústria, enfim, e descreveria ali algumas atividades que eu já exerci, implementação do programa tal, alguns resultados que eu já obtive. Eu poderia colocar ali, trabalhando redução de absenteísmo, de turnover, algumas coisas nesse sentido. Eu poderia colocar ali em resumo das qualificações. Para quem é engenheiro, de repente colocar ali formação engenheiro com 5 anos de experiência em obras ou em projetos de obra civil, de engenharia civil, e descrever um pouco ali de forma sucinta. Esse resumo vai chamar a atenção do recrutador para que ele queira olhar o restante do seu currículo. Muito importante, a partir daqui do resumo das qualificações e nas experiências nas empresas, é importante colocar palavras-chave. Vou citar mais uma vez um exemplo voltado à minha área de recursos humanos. Eu já trabalhei com alguns sistemas de folha de pagamento.
SAP, FPW, TOTUS, enfim. Eu poderia colocar ali, atuei com sistemas de folha de pagamento, ADP, TOTUS, eu posso descrever, porque de repente o recrutador está buscando alguém que tenha trabalhado com folha de pagamento especificamente com experiência em SAP. E ele vai buscar lá em palavra-chave, busca, está lá 300 currículos para ele não vai conseguir analisar os 300 currículos, ele vai fazendo filtros, então ele vai lá no filtro e coloca SAP ou ADP, dá um Enter, vai vir todos os currículos que tem ADP. Se o meu currículo, eu até tenho experiência nisso, mas eu não coloquei no meu currículo que eu tenho experiência com o sistema ADP, meu currículo está excluído. Embora eu tivesse o perfil para a vaga, o meu currículo não condizia com isso, não dizia que eu tinha aptidão para aquela vaga. Entende a importância das palavras-chave? Implantação do sistema Oracle, implantação de sistema. Se você implantou um sistema, se você colocar implantação de sistemas, pode ser que também sejam palavras-chave. Implantação de sistemas, o recrutador vai buscar. E com isso, se você implantou um sistema e não colocou, eu estou dando aqui exemplos, mas você poderia aplicar isso em várias questões. Mas se você está buscando o seu primeiro emprego, de repente não vai colocar essas palavras-chave, mas o recrutador entendendo que é o primeiro emprego, aí sim pode ser que ele vai analisar um pouco mais os currículos. Então ele vai analisar sexo masculino, feminino, idade, aonde mora, se é muito distante da empresa ou não. Não minta nessas informações. Próximo item, histórico profissional. E em histórico profissional, também alguns equívocos, alguns erros que se cometem muito. Vamos lá. Você vai colocar o nome da empresa, embaixo do nome da empresa, cargo que você exercia, o último cargo. Eu quero depois dar uma dica interessante aqui nessa questão do último cargo. E o período que você trabalhou. Não precisa colocar a data completa, pode colocar o mês e ano de início, o mês e ano do final. Trabalhei na empresa X como auxiliar administrativo do período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. Ponto. Não precisa colocar mais informações aqui. Aí você colocou o cargo e coloca atividades desenvolvidas ou principais responsabilidades. Isso aqui é muito importante, porque também dentro disso você vai colocar as atividades que você exercia, com qual sistema você trabalhava, com qual metodologia você trabalhava, e dentro disso tem muitas palavras-chave também. Essa pessoa tem experiência como auxiliar administrativo? Tem, na última empresa que ele trabalhou ele exercia auxiliar administrativo, e aí entra ali as atividades descritas. Muitos currículos chegam para nós, recrutadores, sem as atividades. Essa pessoa está buscando uma vaga de operador de máquina. Trabalhava numa indústria como operador de máquina. Esse currículo chega para mim, eu tenho lá uma vaga para operador de furadeira. Operador de furadeira de bancada. E aí quando eu recebo lá, aquele currículo está ali, operador de máquina. Mas qual máquina? Não tem as informações de qual máquina, do que ele fazia. Então, muito provavelmente esse currículo vai ser descartado e de repente você operava justamente a máquina que eu preciso. Justamente você tem o perfil para a vaga. Então você entende a importância de colocar as atividades desenvolvidas. Imagina que você trabalhava numa empresa e de repente você foi promovido e você não gostou da atividade que você exerceu quando você foi promovido. E você foi promovido de analista de algo, analista de recursos humanos, para supervisor de recursos humanos. Você passou a ter muito mais responsabilidades, passou a ter uma equipe abaixo de você e você percebeu que não é a sua praia. Inclusive você acabou saindo da empresa muito próximo depois de você ter sido promovido. Pode ali, uma dica que eu dou, você colocar apenas analista daquilo que você fazia, analista de recursos humanos. Mas eu vou estar mentindo? Não, você vai estar colocando o que você mais exerceu, que era a vaga de analista. Porque você coloca supervisor, logo se entende que você está buscando outra vaga de supervisor. E você, de repente, não quer naquele momento ainda, você acha que você não estava preparado para aquela promoção que você recebeu, você até imaginou que você tivesse, mas você quer analista, é o que você está buscando. Você coloca lá
analista de recursos humanos. De repente, chamado para uma entrevista, você pode até dizer, olha, nessa empresa anterior, eu até cheguei a exercer como supervisor, mas eu acho que ainda não estava pronto para isso, então por isso eu estou buscando atuar como analista, aí eu posso me desenvolver melhor, quem sabe no futuro receber sim uma promoção, estando mais maduro, estando mais consciente das atividades, das responsabilidades que eu terei. Então você vai colocar últimas empresas ou todas as empresas que você trabalhou. Você vai colocar ali no seu currículo, no histórico profissional. Detalhe importante, olhando o currículo de cima para baixo, a primeira empresa é a última, mais recente que você trabalhou. E nessa ordem até a mais antiga. A mais antiga vem embaixo. Então, da mais recente para a mais antiga, e não o contrário, que eu também recebo em muitos currículos e às vezes fica confuso. Ou alguns currículos até vêm tudo misturado. Uma empresa que trabalhou em 2019, depois vem uma que trabalhou em 2020, depois vem uma que trabalhou em 2015, depois uma de 2017. E a gente, quando analisa o currículo, recrutadores ficam perdidos. Coloquem na ordem e não esqueçam de colocar as atividades desenvolvidas. Alguns recrutadores falariam, não, coloca ali os seus objetivos, mensurar os objetivos alcançados. Às vezes é difícil você mensurar os seus objetivos se você tinha uma atividade rotineira, né? Então você não está alcançando objetivos a não ser fazer as suas atividades diárias e rotineiras. É importante utilizar sempre verbos no presente ou no passado. Atividades desenvolvidas: fazer relatórios, elaborar indicadores. Ou no passado, fazia relatórios, elaborava indicadores, realizava apresentações ou realizar apresentações, não tem problema, no presente ou no passado. E você pode colocar, se você estava buscando o primeiro emprego, você não tem ali atividades para colocar, você poderia colocar atividades extracurriculares, atividades que você exerceu de voluntariado na escola, algo que você tenha feito, você fez um intercâmbio de repente, foi morar fora do Brasil, atuou de alguma forma no intercâmbio aprendendo um pouco da cultura. Você pode colocar essas experiências, inclusive lá em cima no objetivo, ao invés de você colocar à disposição da empresa, você pode colocar em busca do primeiro emprego. Vai ficar muito claro para o recrutador, essa pessoa não vai ter experiências para me trazer, a não ser experiências de vida, de vivências que ela já teve, mas ela está buscando primeiro emprego. Eu falei de experiência profissional, histórico profissional, nós vamos para cursos extracurriculares. Imaginando que você já tem experiência, aí sim vem cursos extracurriculares, que sejam relacionados, tenham alguma relação com a vaga, ou ainda que não tenha tanta ligação com a vaga, mas que seja importante o recrutador saber. Por exemplo, esse curso demonstra que eu tenho organização. Esse curso me trouxe aprendizado sobre organização, me trouxe aprendizado sobre Excel, sobre ferramentas do meu dia a dia. Por exemplo, você vai operar uma máquina, eu tenho um curso sobre leitura de paquímetro. Importante colocar essas ferramentas, esses cursos, aliás, que você já utilizou. E depois vem outras atividades, que aí em outras atividades você pode colocar voluntariado. E se você não tem atividades de voluntário, deixo aqui a sugestão de que você faça atividades de voluntariado, é muito gratificante e você vai conseguir colocar no seu currículo. Eu ajudava, coloca o nome da instituição, uma ONG ou um orfanato, enfim, você coloca as atividades que você exercia ali de forma sucinta. É muito interessante quando eu recebo currículos que tragam essas informações. Às vezes na entrevista eu até converso um pouco com o candidato sobre aquilo ali, troco experiências com ele. A entrevista fica mais tranquila, fica mais suave. A entrevista não é para ser sisuda, embora muitos recrutadores tornem a entrevista mais sisudas, mas o ideal é que não seja assim, é que seja tranquila. Nós já sabemos que o candidato pode ter algum nervosismo, ele está buscando emprego, mas eu posso falar disso também, como se preparar para a entrevista numa outra ocasião para você. E aí você terminou o seu currículo, quando você chegou em outras atividades de voluntariado, você finalizou o seu currículo. Você pode colocar mais uma informaçãozinha que é o estado, São Paulo, por exemplo, no meu caso, São Paulo,
julho de 2020. Ponto. Acabou o meu currículo. Com essas dicas, valiosas dicas, se você colocar essas dicas em prática no seu currículo, você vai ter muita chance de conseguir o seu emprego já. Aquela entrevista tão esperada, aquela vaga tão esperada. E gostaria de finalizar dizendo o seguinte, desejando a você muito boa sorte e depois deixe seus comentários dizendo como que foi essa experiência de mudar o seu currículo, como que ficou a carinha do seu currículo antes e depois, se você analisar um e outro, se você conseguiu um emprego, se você conseguiu uma entrevista de emprego. Eu espero ter te ajudado muito e desejo mais uma vez para você uma boa sorte.